Você perdeu completamente o juízo, Caio. Marina bateu a porta do escritório com força, os olhos faiscando de raiva. Uma empregada doméstica? Sério? Caio levantou os olhos da tela do computador, tentando manter a calma que não sentia. Beatriz não é só uma empregada doméstica, e o que acontece na minha vida pessoal não é da sua conta. Não é da minha conta? Marina riu, mas era um riso amargo. Somos sócios, Caio. Sua imagem afeta diretamente nossos negócios. Os investidores já estão de olho na gente. E você quer jogar tudo fora por um capricho? Capricho? Caio se levantou da cadeira, o peito apertando. Eu amo ela, Marina. Amor? Marina cruzou os braços, o tom de voz cortante. Você acha que amor paga conta? Que amor vai sustentar nossa startup quando os investidores descobrirem que você está namorando a faxineira da sua casa? Para de falar dela assim. Assim como? Com a verdade? Marina se aproximou da mesa, apoiando as mãos na superfície de vidro. Caio, acorda. Você tem 30 anos, é formado na melhor universidade do país. Sua família tem nome e sobrenome. E ela? Uma menina de 22 anos que mal terminou o ensino médio. Isso não importa para mim. Mas importa para o mundo lá fora. Importa para os investidores que vão colocar milhões na nossa empresa. Importa para a imprensa que vai destroçar você se descobrir essa história. Caio passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso das palavras da amiga de infância. Marina não estava errada sobre a diferença entre ele e Beatriz, sobre como o mundo veria aquela relação. Você não entende, murmurou. Eu entendo mais do que você imagina. Marina suavizou a voz, mudando de estratégia. Lembra quando éramos crianças? Você sempre sonhou em revolucionar o mercado de tecnologia. Agora estamos quase lá, Caio. Nossa plataforma está chamando a atenção dos maiores fundos de investimento do país. E daí? E daí que, se você continuar com essa história, vai destruir tudo que construímos. Marina contornou a mesa, ficando ao lado dele. Pensa bem, vale a pena jogar fora 5 anos de trabalho por uma paixonite? Não é paixonite. Então o que é? Marina o encarou nos olhos. Você mal a conhece. Faz o quê? 3 meses que vocês se envolveram? 4. 4 meses, Caio. 4 meses contra 5 anos de sonho. Contra o futuro que planejamos juntos. O silêncio tomou conta do escritório. Lá fora, São Paulo fervilhava com o trânsito da tarde, mas ali dentro o tempo parecia suspenso. Ela vai entender, disse Marina mais suave. Se ela realmente te ama, vai entender que vocês não têm futuro, que é melhor assim. Não posso fazer isso com ela. Pode e vai, porque você não é cruel, Caio. Você é inteligente. E sabe que alongar essa situação só vai machucar mais ela no final. Caio fechou os olhos, lembrando do sorriso de Beatriz naquela manhã, quando ela trouxe café para ele na cama. Do jeito que ela arrumava o cabelo atrás da orelha quando ficava nervosa. Das conversas que tinham na cozinha da mansão, quando todos dormiam. Os investidores da Península Capital vêm aqui na próxima semana, continuou Marina. E eles fecharem conosco, seremos a próxima grande coisa do Vale do Silício brasileiro. Mas se descobrirem dessa história, eles não vão descobrir. Vão sim, Marina balançou a cabeça. Sempre descobrem. E quando descobrirem, vão questionar seu julgamento. Vão questionar se você tem maturidade para liderar uma empresa que vai movimentar milhões. Caio abriu os olhos, olhando pela janela do escritório no Itaim Bibi. Lá embaixo as pessoas caminhavam apressadas, cada uma com seus problemas, seus sonhos, suas desilusões. Ela está trabalhando lá em casa hoje, disse mais para si mesmo. Então aproveita, termina logo e deixa ela seguir a vida dela. Vai ser melhor para todo mundo. Não sei se consigo. Você consegue. Marina pousou a mão no ombro dele. Porque você é um Valença. E os Valenças sempre fazem o que precisa ser feito. Caio assentiu devagar, sentindo algo morrer dentro do peito. Marina sorriu satisfeita. Ótimo. Agora vamos focar no que realmente importa. Tenho novidades sobre a reunião de quinta-feira. Mas Caio não estava mais ouvindo. Sua mente já estava na mansão da Barra da Tijuca, onde Beatriz provavelmente estava terminando o trabalho, sem saber que aquele seria o último dia em que estariam juntos. Beatriz sentou na cama do quarto de empregada, olhando para o teste de gravidez pela 5ª vez em 10 minutos.
2 listras azuis. Não havia dúvida. 3 semanas tinham passado desde que Caio a dispensou sem explicação. 3 semanas, desde que ele simplesmente disse que não dava mais e que era melhor assim. Ela ainda sentia o gosto amargo daquela conversa, a frieza nos olhos dele, tão diferente do homem carinhoso que conhecera. Agora isso. Pegou o celular e digitou o número de Caio, mas desligou antes de completar a chamada. O que ia falar? Como começar? Ele já tinha deixado claro que não queria mais nada com ela, mas ele tinha o direito de saber. Sentou na pequena escrivaninha que usava para estudar à noite e pegou papel e caneta. Escrever seria mais fácil, mais seguro. Caio, sei que você não quer mais falar comigo, mas preciso te contar uma coisa importante. Estou grávida, não estou pedindo nada, não quero que você mude sua vida por causa disso. Só achei que tinha o direito de saber. Vou sair do Rio. Minha tia tem um amigo em São Paulo que pode me dar trabalho. Não se preocupe, não vou aparecer na sua vida nem causar problemas. Só queria que soubesse. Beatriz releu a carta 3 vezes antes de lacrar o envelope. Simples, direto, sem drama. Era assim que as coisas tinham que ser. No dia seguinte, foi até a empresa de Caio no centro da cidade. O prédio era moderno, todo de vidro, intimidador. Subiu até o andar da startup, o coração batendo forte. Posso ajudar? Perguntou a recepcionista, uma moça loira de óculos. Queria deixar uma carta para o Caio Valença. Ele está em reunião, quer que eu entregue? Por favor, é importante. A recepcionista pegou o envelope e colocou numa bandeja cheia de papéis. Beatriz hesitou por um momento, depois saiu sem dizer mais nada. Marina estava passando pela recepção quando viu o envelope com o nome de Caio, escrito à mão numa letra feminina. Reconheceu imediatamente a caligrafia. Tinha visto Beatriz fazendo anotações algumas vezes na mansão dos Valença. Olhou ao redor. A recepcionista tinha saído para o banheiro. Caio estava fechado na sala de reunião com os investidores da Península Capital. Pegou o envelope e foi para sua sala. Abriu sem pestanejar. Leu uma vez, depois outra. O sangue subiu para o rosto. Não pode ser, murmurou. Uma gravidez agora seria o fim de tudo. Os investidores já estavam quase fechando o negócio. Caio estava focado, tinha superado aquela fase complicada. E agora isso. Pegou o isqueiro da gaveta e queimou a carta na pia do banheiro da sua sala. Viu as palavras de Beatriz virarem cinzas e desceram pelo ralo. Caio nunca saberia. 2 semanas depois, Beatriz fez as malas. Tinha conseguido o emprego em São Paulo através da tia, numa pequena empresa de contabilidade. O salário não era grande, mas dava para começar. Tentou ligar para Caio mais uma vez antes de partir. O telefone chamou até a caixa postal. Oi, Caio. Sou eu, Beatriz. Sua voz tremeu um pouco. Deixei uma carta para você na sua empresa. Se você recebeu e não quer falar sobre isso, eu entendo. Eu entendo. Vou para São Paulo amanhã. Cuida da sua vida. Você merece ser feliz. Desligou e jogou o celular na mala. Na empresa, Caio estava revisando os contratos quando Marina entrou na sala. Como foi a reunião com os da Península? Perguntou ela. Fechamos. Caio sorriu pela primeira vez em semanas. Eles vão investir 2 milhões na primeira fase. Que ótimo! Marina abraçou o sócio. Sabia que você ia conseguir superar aquela fase complicada. Que fase complicada? Você sabe. A Beatriz e tal. Caio assentiu, o sorriso diminuindo um pouco. Ela não tentou mais contato? Não que eu saiba. Marina manteve a voz firme. Acho que ela entendeu que era melhor assim. Provavelmente seguiu a vida dela. É, melhor assim mesmo. Mas naquela noite, sozinho no apartamento, Caio se pegou olhando o celular, esperando uma mensagem que nunca chegaria. Beatriz tinha seguido em frente, e ele deveria fazer o mesmo. Em São Paulo, Beatriz alugou um quarto numa pensão na Zona Norte. Era pequeno, simples, mas limpo. Pousou a mão na barriga ainda lisa e sussurrou. Vai ser só nós 2, pequeno, mas vai dar tudo certo. Lá no Rio, Marina dormia tranquila, achando que tinha salvado o futuro da empresa. Não sabia que tinha acabado de criar uma bomba-relógio que explodiria na vida de Caio 4 anos depois. Lucas nasceu numa manhã de setembro, com os olhos bem abertos e um choro forte
que encheu a maternidade pública de São Paulo. Beatriz o segurou nos braços e soube que nunca mais estaria sozinha no mundo. Ele é igualzinho ao pai, comentou a enfermeira, ajeitando o bebê no colo da mãe. Beatriz apenas sorriu. Igualzinho mesmo. Os mesmos olhos verdes. O mesmo formato do rosto. Lucas era a cara de Caio. Os primeiros meses foram difíceis. O apartamento que conseguiu alugar na Zona Norte era pequeno, apenas um quarto e sala, mas era deles. Trabalhava como auxiliar de escritório numa empresa de contabilidade durante o dia e cuidava do Lucas à noite. Dormia pouco, comia menos ainda, mas nunca reclamava. Quando Lucas completou 6 meses, Beatriz tentou contato com Caio pela última vez. Criou um e-mail novo e escreveu uma mensagem simples. Caio, nosso filho nasceu em setembro. Se chama Lucas. Manda uma foto. Se quiser conhecer, pode me procurar. Beatriz. Anexou uma foto do bebê sorrindo. Apertou enviar. A mensagem voltou como não entregue. O e-mail de Caio tinha sido desativado. Tentou pelo telefone da empresa. A recepcionista disse que ele estava viajando a negócios e não sabia quando voltaria. Deixou o recado, mas Caio nunca retornou. Talvez seja melhor assim, disse para si mesma, embalando Lucas para dormir. No Rio, Caio estava mesmo viajando. A empresa tinha crescido muito nos últimos anos e agora ele passava metade do tempo em São Paulo, fechando parcerias e expandindo o negócio. Aos 33 anos, estava no topo da carreira. Revista Época, Folha de São Paulo, todos queriam entrevistá-lo. O jovem empreendedor que revolucionou o mercado de tecnologia brasileiro. Mas à noite, sozinho nos hotéis de luxo, sentia um vazio estranho. Namorava de vez em quando, mas nada sério. Nada que preenchesse o buraco que Beatriz tinha deixado. Você precisa assentar, disse Marina durante um jantar no Copacabana Palace. Já pensou em ter filhos? Filhos? Caio quase engasgou com o vinho. Agora? Por que não? Você tem dinheiro, estabilidade, sucesso. Só falta uma família. Não é tão simples assim. Marina o estudou por um momento. Você ainda pensa nela, né? Caio não respondeu, mas Marina viu a resposta nos olhos dele. Caio, aquilo foi há 4 anos. Ela provavelmente já casou, teve filhos, seguiu a vida. Você precisa fazer o mesmo. Eu sei, mas saber e conseguir eram coisas diferentes. Em São Paulo, Lucas crescia forte e esperto. Com 2 anos, já falava bem e fazia perguntas sobre tudo. Beatriz tinha conseguido um emprego melhor como assistente administrativa numa empresa de engenharia. O salário era melhor. Dava para pagar uma creche particular para Lucas. Mamãe, cadê meu papai? Perguntou Lucas uma noite, enquanto Beatriz dava banho nele. Era a pergunta que ela mais temia. Seu papai... Ele não pode estar aqui com a gente agora. Por que não? Porque às vezes a vida é complicada, meu amor. Mas ele existe? Beatriz parou de esfregar as costas do menino. Existe sim. E ele é uma pessoa muito importante. Ele é bonito? Muito bonito. Igualzinho você. Lucas sorriu satisfeito com a resposta. Por enquanto isso bastava. Quando Lucas completou 3 anos, Beatriz se mudou para um apartamento melhor, ainda na Zona Norte, mas com 2 quartos. Tinha conseguido uma promoção no trabalho e agora ganhava o suficiente para dar uma vida mais confortável ao filho. Uma tarde, Lucas voltou da escola chorando. O que foi, meu amor? O Pedrinho disse que eu não tenho pai, que meu pai me abandonou. Beatriz sentou no chão da sala e puxou o filho para o colo. Escuta bem, Lucas. Seu pai não te abandonou. Ele só não sabe que você existe. Como assim? É complicado de explicar, mas um dia, quando você for mais velho, eu vou contar toda a história. E eu vou conhecer ele? Beatriz olhou para os olhos verdes do filho, tão parecidos com os de Caio. Não sei, meu amor. Talvez. No Rio, Caio acabara de fechar o maior negócio da carreira. Sua empresa tinha sido vendida para uma multinacional americana por 50 milhões de dólares. Ele era oficialmente um milionário. A festa de comemoração foi no Copacabana Palace. Políticos, empresários, celebridades. Caio sorria para as fotos, dava entrevistas, recebia parabéns. Mas quando chegou em casa, se olhou no espelho do banheiro e viu um homem vazio. Rico, famoso, bem-sucedido, mas completamente sozinho. Pegou o celular e quase discou o número da família de Beatriz.
Queria saber como ela estava, se era feliz, se tinha se casado. Mas não teve coragem. Do outro lado da cidade, numa parada de ônibus da Zona Norte, uma mulher esperava o transporte público com um menino de 4 anos no colo. O menino tinha os mesmos olhos verdes do homem que naquele momento se olhava no espelho, sem saber que seu filho existia. O trânsito estava impossível na Avenida Rio Branco. Caio olhou o relógio no painel do carro, 6:30 da tarde, horário de rush. A reunião com os executivos da Samsung tinha se estendido mais que o esperado, mas valeu a pena. Mais um contrato milionário fechado. Ligou o som do carro, tentando relaxar. Nos últimos meses, depois da venda da empresa, tinha se tornado sócio de uma consultoria em inovação tecnológica. O dinheiro não era mais problema, mas a sensação de vazio continuava. O semáforo fechou na altura da Central do Brasil. Caio suspirou, tamborilanou os dedos no volante. Foi quando viu a parada de ônibus do outro lado da rua. Uma mulher estava sentada no banco de concreto, com um menino no colo. Ela usava um vestido azul simples e o cabelo preso num rabo de cavalo. O menino, de uns 4 anos, brincava com um carrinho pequeno. Caio reconheceu Beatriz antes mesmo de processar completamente a informação. 4 anos tinham passado, mas ela continuava a mesma. Talvez um pouco mais magra, mais séria, mas era ela. O coração disparou. Ele quis buzinar, acenar, gritar o nome dela. Mas então o menino levantou o rosto. Caio sentiu o mundo parar. Os olhos verdes eram idênticos aos seus. O formato do rosto, a cor do cabelo, até o jeito de segurar o brinquedo. Era como se estivesse olhando para si mesmo criança. Não pode ser, murmurou. O semáforo abriu. Os carros atrás começaram a buzinar, mas Caio não conseguia tirar os olhos do menino. Beatriz também o tinha visto. Ela o encarava através do vidro do carro, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Serena, cansada, resignada. O motorista de trás buzinou mais alto. Caio teve que seguir em frente, mas fez o retorno na primeira oportunidade. Quando voltou à parada de ônibus, eles já tinham ido embora. Parou o carro na calçada e desceu. Uma senhora esperava o ônibus. A moça que estava aqui com uma criança, a senhora viu para onde eles foram? Pegaram o 474. Vai para a Zona Norte. Caio voltou para o carro, as mãos tremendo. Pegou o celular e ligou para Marina. Marina, preciso falar com você. Agora? Estou na academia. É urgente. O que houve? Acabei de ver Beatriz. Silêncio do outro lado da linha. Caio, você tem certeza de que era ela? Tenho. E ela estava com uma criança. Um menino que é a minha cara. Que você está falando? Eu acho que tenho um filho, Marina. Marina quase derrubou o celular. Isso é loucura. Se ela tivesse engravidado na época, você saberia. Saberia? Como? Ela sumiu da minha vida do dia para a noite. Nunca mais tentou contato. Porque vocês terminaram, Caio. Ela entendeu que não tinha futuro. Ou porque eu estava viajando demais e ela não conseguiu me encontrar. Caio desligou sem esperar resposta e passou o resto da noite dirigindo pela cidade, procurando Beatriz nos pontos de ônibus, nas ruas, nos lugares que ela poderia estar. No dia seguinte, contratou um detetive particular. Quero que encontre esta mulher, disse, mostrando uma foto antiga de Beatriz. Beatriz Santos. Última informação que tenho é que ela trabalhava na minha casa em 2020. Alguma pista de onde ela pode estar? Zona Norte. Vi ela ontem numa parada de ônibus perto da Central. O detetive fez algumas anotações. Em quanto tempo precisa da informação? Ontem. 2 dias depois, o detetive ligou. Encontrei. Beatriz Santos, 26 anos, trabalha numa empresa de engenharia na Tijuca. Mora na Rua das Laranjeiras, número 447, apartamento 203. Tem um filho de 4 anos, Lucas Santos. Caio anotou tudo, o coração batendo forte. Mais alguma coisa? Ela nunca se casou. Cria o menino sozinha. Pelos vizinhos é uma mãe dedicada, trabalha muito. Caio desligou e ficou olhando para o papel com o endereço. Seu filho. Ele tinha um filho de 4 anos que não conhecia. Na quinta-feira, se postou na frente da empresa onde Beatriz trabalhava. Às 6 da tarde, ela saiu. Estava sozinha, carregando uma bolsa grande e uma sacola do supermercado. Caio a seguiu a uma distância segura. Ela pegou o ônibus
Ele foi de carro, desceu na Zona Norte e entrou num prédio simples de 4 andares. No sábado de manhã, Caio voltou. Ficou no carro, observando o movimento da rua. Às 9 horas, Beatriz saiu do prédio com o menino. Eles caminharam até uma praça próxima. Caio desceu do carro e o seguiu. Na praça, Beatriz sentou num banco enquanto Lucas brincava no balanço. Era agora ou nunca. Caminhou até ela. Beatriz o viu se aproximando, mas não se moveu. Oi, Beatriz. Caio. Ele se sentou no banco ao lado dela, mantendo distância. É meu filho? Beatriz olhou para Lucas, que ria no balanço. O que você acha? Eu acho que sim. Então você tem sua resposta. Porque nunca me contou. Beatriz o encarou pela primeira vez, e Caio viu uma dureza nos olhos dela que não existia antes. Você não quis estar antes. Agora, não venha fingir surpresa. Não quis estar. Caio sentiu o sangue subir para o rosto. Beatriz, eu nunca soube que você estava grávida. Claro que sabia. Ela manteve a voz baixa, mas firme. Mandei uma carta para sua empresa. Tentei ligar várias vezes. Que carta? Eu nunca recebi carta nenhuma. Beatriz riu, mas era um riso sem humor. Para de fingir, Caio. Você recebeu sim. E escolheu ignorar. Eu juro por Deus que nunca recebi nada. Caio se inclinou para frente, desesperado. Beatriz, você tem que acreditar em mim. Não tenho que acreditar em nada. Ela se levantou do banco. Lucas, vamos. O menino correu até ela sem olhar para Caio. Mamãe, quem é esse homem? Beatriz pegou a mão do filho. Ninguém importante, meu amor. As palavras atingiram Caio como um soco no estômago. Ele viu os dois se afastando e ficou ali, paralisado, tentando entender o que tinha acontecido. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou repassando todas as conversas que tinha tido com Marina na época, todas as vezes que ela disse que Beatriz tinha seguido em frente. Se Beatriz tinha mandado uma carta, alguém a tinha interceptado. Na segunda-feira, chegou à empresa antes de todo mundo. Foi direto para a sala de Marina, que ainda não tinha chegado. Começou a revirar os arquivos antigos, procurando qualquer rastro de comunicação de Beatriz. O que você está fazendo? Marina entrou na sala e o encontrou mexendo nas gavetas. Procurando uma carta. Que carta? Beatriz disse que mandou uma carta para mim 4 anos atrás, avisando que estava grávida. Marina ficou pálida, mas tentou disfarçar. Caio, você está delirando. Se ela tivesse mandado alguma coisa, você teria recebido. Não necessariamente. Caio parou de mexer nos papéis e encarou a sócia. A não ser que alguém tenha interceptado. Você está me acusando de alguma coisa? Estou perguntando. Marina suspirou e se sentou na cadeira. Caio, mesmo que ela tivesse mandado uma carta, qual seria o problema? Você terminou com ela. Seguiu sua vida. Foi a decisão certa. O problema é que eu tenho um filho de 4 anos que não conhece o pai. E daí? Marina se levantou alterada. Você acha que ia dar certo? Você ia casar com ela? Ia assumir uma família com uma mulher sem estudo, sem perspectiva? Isso não era decisão sua para tomar. Era sim. Marina bateu a mão na mesa. Eu sou sua sócia, sua amiga desde criança. Vi você crescer. Vi você batalhar para chegar onde chegou. Não ia deixar você jogar tudo fora por um erro de juventude. Erro de juventude? Caio sentiu a raiva explodir no peito. Estamos falando do meu filho. Estamos falando de uma gravidez indesejada que ia arruinar sua carreira. Onde está a carta, Marina? Que carta? Para de fingir. Onde está? Marina olhou para Caio por um longo momento. Depois abriu a gaveta inferior da mesa e tirou uma pasta de arquivo morto. Aqui. Dentro da pasta havia pedaços de papel queimado. Caio pegou os fragmentos tentando juntar as palavras. Conseguiu ler "Estou grávida e nosso filho" antes de os pedaços se desfazerem entre os dedos. Você queimou. Queimei. Por quê? Porque você ia fazer uma besteira. Ia sair correndo atrás dela, ia assumir a criança, ia casar por obrigação. Sua vida ia virar um inferno. Caio jogou os fragmentos no lixo, as mãos tremendo de raiva. Não era sua decisão para tomar. Alguém tinha que tomar. Você estava cego de paixão. E você achou que tinha o direito de decidir sobre a minha vida? Sobre a vida do meu filho? Eu fiz o que achei melhor. Para quem? Para mim ou para você? Marina não respondeu. Sai da minha empresa.
Caio falou baixo, mas com uma frieza que Marina nunca tinha visto. Caio, não seja dramático. Sai. Agora. Você não pode me demitir. Somos sócios. Posso e estou fazendo. Vou comprar sua parte, pelo preço que for. Marina pegou a bolsa, mas parou na porta. Você vai se arrepender disso. Ela não é do seu mundo, Caio, nunca foi. Sai da minha frente. Quando Marina saiu, Caio se sentou na cadeira e colocou as mãos no rosto. 4 anos. 4 anos de vida do seu filho, que ele tinha perdido por causa da traição de quem ele mais confiava. Pegou o celular e discou o número que o detetive tinha conseguido. Beatriz. Sou eu, Caio. Preciso falar com você. Descobri o que aconteceu com a carta. Silêncio do outro lado da linha. Por favor, continuou ele, me dá uma chance de explicar. Não é pelo meu bem, é pelo bem do Lucas. Mais silêncio. Uma conversa. Só uma conversa. Amanhã às 7 da noite, na praça onde você me encontrou. E se você não aparecer, não me procura mais nunca. Ela desligou. Caio ficou olhando para o telefone sabendo que aquela era sua única chance de reconquistar o que tinha perdido. Caio chegou à praça 10 minutos antes das 7. Sentou no mesmo banco onde tinha encontrado Beatriz no sábado e ficou esperando, nervoso, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Às 7 em ponto, ela apareceu. Sozinha. Cadê o Lucas? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Com a vizinha. Beatriz se sentou no banco mantendo distância. Você disse que descobriu o que aconteceu com a carta. Marina interceptou. Caio contou tudo. Como encontrou os fragmentos queimados, a confissão da ex-sócia, a demissão. Eu nunca soube, Beatriz. Juro que nunca soube. Ela o ouviu em silêncio, sem demonstrar emoção. E agora? Perguntou quando ele terminou. Agora eu quero conhecer meu filho. Quero participar da vida dele. 4 anos depois. Eu sei que é tarde. Sei que deveria ter estado lá desde o começo. Mas não posso voltar no tempo. Só posso tentar compensar daqui para frente. Beatriz suspirou, olhando para as crianças que brincavam na praça. Não é tão simples assim, Caio. Por que não? Porque Lucas não te conhece. Para ele você é um estranho. Não posso simplesmente chegar e dizer, olha, esse é seu pai. Então, como a gente faz? Devagar. Com cuidado, se ele quiser. Caio assentiu, ansioso. O que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa entender uma coisa. Beatriz o encarou nos olhos. Eu não preciso de você. Lucas não precisa de você. A gente conseguiu viver bem esses 4 anos sem sua ajuda. Eu sei. Não sei se sabe. Você sempre teve tudo, Caio. Dinheiro, família, educação. Nunca teve que lutar por nada. Eu criei meu filho sozinha, trabalhando 12 horas por dia, dormindo 4 horas por noite. E foi difícil pra caramba. Caio baixou a cabeça. Se você quiser conhecer o Lucas, vai ser do meu jeito, com as minhas regras. Quais regras? Nada de aparecer com presente caro. Nada de querer impressionar. Você vai conhecer ele como uma pessoa normal, não como o papai rico que apareceu do nada. Concordo. E se em algum momento eu achar que você está fazendo mal para ele, você sai da nossa vida e não volta mais. Entendi. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Ele pergunta sobre o pai às vezes. Eu sempre disse que você existia, mas que não podia estar com a gente. O que mais você disse sobre mim? Que você era bonito, que era uma pessoa importante. Só isso. No domingo seguinte, Caio foi ao apartamento de Beatriz. Era um prédio simples, mas bem cuidado. Ela abriu a porta usando um vestido amarelo e o cabelo solto. Oi, oi. Caio segurou uma caixa pequena. Trouxe um presente, mas não é nada caro. É um livro de história. Lucas apareceu atrás da mãe, tímido. Lucas, lembra do homem que a gente encontrou na praça? Disse Beatriz, se abaixando na altura do filho. O menino assentiu. Ele veio te visitar. Seu nome é Caio. Oi, Lucas. Caio se agachou também, ficando na altura da criança. Trouxe um presente para você. Lucas olhou para a mãe, que assentiu. Ele pegou a caixa e abriu. Era um livro sobre dinossauros. Você gosta de dinossauros? Perguntou Caio. Gosto. A voz de Lucas era baixa, mas curiosa. Meu favorito é o T-Rex. O meu também. Quer que eu leia para você? Os 3 se sentaram no sofá pequeno da sala.
Caio leu as histórias dos dinossauros enquanto Lucas prestava atenção, fazendo perguntas. Beatriz observava tudo, atenta a cada reação do filho. As visitas se tornaram rotina. Todo domingo Caio ia ao apartamento. Brincava com Lucas, ajudava com a lição de casa, levava livros novos. Devagar, o menino foi se acostumando com ele. Mas 3 meses depois, numa consulta de rotina, o pediatra encontrou algo preocupante. Preciso fazer alguns exames no coração do Lucas, disse o médico. Ouvi um sopro que não estava lá antes. Beatriz saiu do consultório com as pernas bambas. No domingo seguinte, contou para Caio. Os exames deram alteração. Ele precisa passar por uma cirurgia cardíaca. Caio empalideceu. É grave? O médico disse que não é das piores, mas precisa operar logo. O problema é que meu plano de saúde não cobre tudo. Vou ter que pagar uns 15 mil reais de diferença. Eu pago, disse Caio imediatamente. Não. Beatriz, ele é meu filho. Eu disse não. Ela se levantou do sofá. Não é dinheiro que eu quero de você, Caio. Então o que você quer? Beatriz o encarou com os olhos cheios de lágrimas. Quero saber quem você vai ser daqui para frente. Se você vai estar aqui quando ele precisar. Se você vai ser pai de verdade ou só o cara que paga as contas. Lucas apareceu na sala, segurando um desenho. Mamãe, fiz um desenho para você. Beatriz pegou o papel. Era um desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher, um homem e uma criança pequena. Quem são essas pessoas, meu amor? Somos nós 3, disse Lucas inocente. Uma família. Caio sentiu o coração apertar. Olhou para Beatriz, que estava chorando. Eu vou estar aqui, disse ele baixinho. Eu prometo. Na manhã da cirurgia, Caio chegou ao hospital às 5 da manhã. Beatriz já estava lá, sentada numa cadeira de plástico azul no corredor da pediatria, segurando a mão de Lucas. Mamãe, tô com medo, sussurrou o menino. Não precisa ter medo, meu amor. Os médicos vão cuidar bem do seu coração. Caio se aproximou devagar e se sentou do outro lado de Lucas. Oi, campeão. Como você tá? Com medo, repetiu Lucas, dessa vez olhando para Caio. Sabe de uma coisa? Eu também tô com medo. Caio pegou a mão livre do menino. Mas quando a gente tá com medo junto, fica menos assustador. É verdade? É sim. E depois da cirurgia você vai ficar ainda mais forte. Vai poder correr, brincar, fazer tudo o que quiser. A enfermeira chegou para buscar Lucas. Beatriz beijou a testa do filho, tentando não chorar. A mamãe e o Caio vão ficar aqui esperando você, tá bom? Vocês não vão embora? Nunca, disse Caio, surpreendendo a si mesmo com a firmeza da voz. Quando Lucas foi levado para o centro cirúrgico, Beatriz desabou. Caio a abraçou sem pedir permissão, e ela deixou. Ficaram assim por alguns minutos no corredor do hospital, 2 pais apavorados esperando notícias do filho. A cirurgia durou 4 horas. Caio não saiu do hospital nem por 1 minuto. Comprou café para Beatriz, conversou com ela sobre coisas banais para distraí-la, ficou segurando a mão dela quando o desespero apertava. Quando o médico finalmente apareceu, eles se levantaram juntos. Correu tudo bem, disse o cirurgião. Lucas está na recuperação, vocês podem vê-lo em algumas horas. Beatriz chorou de alívio. Caio sentiu as pernas fraquejarem. Ele vai ficar quanto tempo internado? Perguntou. Uns 5 dias. Depois vai precisar de repouso em casa por algumas semanas. Naquela noite, Caio dormiu numa poltrona ao lado da cama de Lucas. Beatriz tentou mandar ele para casa, mas ele recusou. Eu prometi que ia ficar. Vou ficar. Durante a internação, Caio não saiu do lado do filho. Pediu para a secretária cancelar todos os compromissos da semana. Lia histórias para Lucas, brincava de jogos no celular com ele, ajudava a dar remédio quando a enfermeira não estava por perto. Caio, você não precisa fazer isso, disse Beatriz numa tarde, quando Lucas estava dormindo. Eu sei que não preciso. Eu quero. Por quê? Caio ficou em silêncio por um momento, olhando para o filho dormindo. Porque perdi 4 anos da vida dele. Não vou perder nem mais um dia. No 3º dia de internação, Lucas acordou mais animado. Caio, você ainda está aqui? Claro que tô. Prometi que não ia embora. Você pode ler a história do dinossauro de novo? Posso ler quantas vezes você quiser. Naquela tarde, enquanto Caio lia para Lucas,
O menino o interrompeu no meio da história. Caio, fala, campeão. Você é meu pai? Caio sentiu o coração parar. Olhou para Beatriz, que estava sentada na poltrona ao lado. Ela assentiu levemente. Sou sim, Lucas. Por que você nunca disse? Porque... Caio procurou as palavras certas. Porque eu não sabia como dizer. E porque queria que você me conhecesse primeiro como pessoa, não só como pai. Eu gostei de você como pessoa. É mesmo? É. Você lê histórias legais e não vai embora quando eu tô com medo. Lucas estendeu os braços. Caio o abraçou, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Pai. Oi, meu filho. Agora você vai morar com a gente? Caio olhou para Beatriz por cima da cabeça de Lucas. Ela balançou a cabeça discretamente. Não, campeão. Eu vou continuar morando no meu apartamento. Mas vou te visitar sempre, todo domingo e sempre que você quiser. E se eu ficar doente de novo? Se você ficar doente, eu vou estar aqui. Sempre. Quando Lucas recebeu alta, Caio assinou todos os papéis como responsável. O médico o parabenizou pelo cuidado com o filho. É o primeiro filho? Perguntou. É, respondeu Caio. E o último também. Beatriz o olhou, surpresa. Como assim? Não quero ter outros filhos. Quero ser pai só do Lucas. Ele já é mais do que eu mereço. No caminho para casa, Lucas dormiu no colo de Caio no banco de trás do táxi. Beatriz os observava pelo retrovisor. Obrigada, disse ela baixinho. Por quê? Por ter ficado. Por ter cuidado dele como se ele fosse meu filho desde sempre? É. Ele sempre foi meu filho, Beatriz. Eu só não sabia. Quando chegaram ao apartamento, Caio ajudou a colocar Lucas na cama. O menino segurou sua mão. Pai, você vai embora agora? Vou, mas volto amanhã para ver como você tá. Saia, promete? Prometo. Lucas sorriu e fechou os olhos. Caio ficou ali por mais alguns minutos, observando o filho dormir, sabendo que sua vida tinha mudado para sempre. 2 semanas depois da cirurgia, Lucas estava completamente recuperado. Caio tinha cumprido a promessa de aparecer todos os dias, trazendo livros novos, ajudando com a fisioterapia respiratória, brincando de jogos que não cansassem o menino. Numa quinta-feira à tarde, Beatriz estava na cozinha preparando um lanche quando ouviu risadas vindas da sala. Espiou pela porta e viu Caio e Lucas no chão, montando um quebra-cabeça gigante de animais. Pai, esse é o elefante? É sim. Onde você acha que ele vai? Aqui, do lado da girafa. Isso mesmo, você é muito esperto. Beatriz sorriu. Nos últimos meses, tinha visto Caio se transformar completamente. O homem que ela conhecera 4 anos atrás, sempre preocupado com negócios e imagem, tinha dado lugar a alguém que dormia no chão do hospital e sabia de cor todas as histórias favoritas do filho. Lanche tá pronto, anunciou. Os dois foram para a cozinha. Lucas subiu na cadeira e começou a comer o sanduíche de queijo. Mamãe, o pai pode jantar com a gente hoje? Beatriz olhou para Caio, que estava lavando as mãos na pia. Se ele quiser. Quero sim, mas só se não for incômodo. Não é. Depois do jantar, Lucas foi tomar banho. Caio ajudou Beatriz a lavar a louça, os dois trabalhando em silêncio. Era a primeira vez que ficavam sozinhos desde a cirurgia. Ele tá bem, né? Perguntou Caio, secando um prato. Tá ótimo. O médico disse que o coração dele tá perfeito agora. E você, como você tá? Beatriz parou de esfregar a panela e o olhou. Cansada, mas bem. Beatriz... Não, Caio. Ela balançou a cabeça. Eu sei o que você vai falar. Você nem sabe. Sei sim. Você vai querer conversar sobre nós, sobre o que aconteceu antes. Caio suspirou, colocando o pano de prato na bancada. Preciso falar isso. Preciso que você saiba. Saber o quê? Que eu te amava, de verdade. E que terminar com você foi a maior burrice da minha vida. Beatriz fechou a torneira e se encostou na pia. Caio, me deixa terminar. Ele se aproximou um pouco. Eu era um covarde. Deixei Marina me convencer de que a gente não tinha futuro, que você ia atrapalhar minha carreira. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de quê? De não ser bom o suficiente para você, de não conseguir te fazer feliz. Beatriz riu baixinho.
Você tinha medo de não ser bom o suficiente? Caio, você era rico, bem-sucedido, tinha faculdade, família importante. Eu era uma empregada doméstica. E daí? Você era a pessoa mais inteligente que eu conhecia, mais corajosa, mais forte. Você me fazia querer ser uma pessoa melhor. E agora? Agora eu vi o que você fez com o Lucas. Vi como criou nosso filho sozinha, com amor, com dignidade. Vi como você é forte de verdade. E sei que não mereço nem sua amizade, quanto mais seu perdão. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Sabe qual foi a parte mais difícil? Disse ela finalmente. Qual? Não foi a gravidez. Não foi criar o Lucas sozinha. Não foi trabalhar dobrado para sustentar a gente. Ela o encarou nos olhos. Foi acreditar que você tinha recebido minha carta e tinha escolhido ignorar. Foi achar que você não queria saber do seu próprio filho. Beatriz, passei 4 anos achando que você sabia e não ligava. Que para você, a gente não existia. Caio sentiu o peito apertar. Se eu pudesse voltar... Não pode. Beatriz balançou a cabeça. Ninguém pode voltar, Caio. A gente só pode seguir em frente. E como a gente segue em frente? Como a gente está fazendo? Você sendo pai do Lucas. Eu sendo mãe dele. A gente cuidando dele juntos. E sobre nós? Beatriz ficou em silêncio. Lucas apareceu na cozinha de pijama, segurando uma escova de dente. Pai, você vai embora agora? Vou, campeão. Mas volto amanhã. Você pode dormir aqui, no sofá? Caio olhou para Beatriz, que assentiu. Pode, só hoje. Lucas sorriu e correu para abraçar os dois. Agora somos uma família de verdade. Por cima da cabeça do filho, Caio e Beatriz se olharam. Não eram um casal. Talvez nunca mais fossem, mas eram pais. E por enquanto isso era suficiente. Vamos escovar os dentes, disse Beatriz, pegando a mão de Lucas. O pai vai escovar também? Vou sim. Família escova os dentes junto. Os 3 foram para o banheiro. E Caio percebeu que aquela palavra, família, tinha mudado de significado. Não era mais sobre volta ao passado ou sonhos perdidos. Era sobre estar presente. Era sobre escolher ficar, mesmo quando não era fácil. Era sobre amor que cresce de jeito diferente, mas não menos verdadeiro. 2 anos depois, Lucas correu pela praia de Copacabana, os pés afundando na areia quente, uma pipa colorida tremulando no vento. Aos 6 anos, era uma criança saudável e feliz, sem nenhum vestígio dos problemas cardíacos que tanto assustaram seus pais. Pai, olha como ela voa alto, gritou, apontando para o céu. Caio sorriu, segurando a linha da pipa. Quer tentar controlar? Quero. Beatriz observava a cena sentada numa cadeira de praia, um livro aberto no colo. Aos 28 anos, tinha uma expressão serena que não existia antes. O cabelo estava mais comprido, solto ao vento, e usava um vestido azul claro que Caio tinha dado de presente no aniversário dela. Não porque namoravam, mas porque eram família. Mamãe, vem brincar com a gente. Lucas acenou. Já vou, meu amor. Ela se levantou e caminhou até os dois. Lucas estava concentrado, tentando fazer a pipa fazer curvas no ar. Caio estava atrás dele, as mãos cobrindo as pequenas mãos do filho, ensinando os movimentos. Assim, ó. Puxa um pouco para a direita. Isso! Beatriz parou ao lado deles, observando. Nos últimos 2 anos, tinha visto Caio se tornar o pai que Lucas merecia. Ele nunca faltava aos compromissos importantes. Reunião na escola, consultas médicas, apresentações de teatro infantil. Dormia no apartamento deles 2 vezes por semana, no sofá da sala, e levava Lucas para passar o fim de semana no seu apartamento na Barra. Eles nunca tinham reatado o namoro. Nunca sequer tinham conversado sobre isso depois daquela noite na cozinha. Mas tinham construído algo diferente. Uma parceria sólida baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado pelo filho. Mãe, pai, olhem. Lucas conseguiu fazer a pipa dar uma volta completa. Consegui. Muito bem, campeão. Caio o levantou no ar girando. Lucas gargalhou. Cuidado com a cicatriz, disse Beatriz por hábito. Relaxa, mãe. Lucas riu. O médico disse que eu posso fazer tudo agora. Era verdade. Na última consulta,
O cardiologista tinha dado alta definitiva. Lucas estava curado sem restrições. Podia correr, brincar, praticar esportes. Era uma criança normal. Eles alugaram uma mesa num restaurante na orla para almoçar. Lucas pediu hambúrguer e batata frita. Beatriz escolheu uma salada. Caio pediu peixe grelhado. Conversaram sobre coisas cotidianas. A escola de Lucas, o novo emprego de Beatriz como supervisora administrativa, os planos de Caio para expandir a consultoria. Pai, você vai casar? Perguntou Lucas do nada, mastigando uma batata. Caio quase engasgou com a água. Por que você está perguntando isso? A mãe do Pedro falou que todo homem casa uma hora. Beatriz se mexeu na cadeira, desconfortável. E você quer que eu case? Perguntou Caio. Lucas pensou por um momento. Só se for com a mamãe. Lucas, começou Beatriz, mas se você não quiser casar com a mamãe, então é melhor não casar com ninguém. Porque aí ia ter outra mulher na nossa família, e ia ser estranho. Caio olhou para Beatriz, que estava vermelha. As famílias podem ser de jeitos diferentes, campeão. Nem toda família precisa ter pai e mãe casados. A nossa não precisa? A nossa não. A nossa já é perfeita do jeito que está. Lucas assentiu, satisfeito, e voltou a comer. Mais tarde, quando Lucas estava brincando no parquinho da praia, Caio e Beatriz caminharam pela orla. Desculpa pelo que ele perguntou, disse ela. Não precisa pedir desculpa. É normal ele ficar curioso. Às vezes eu penso se a gente não está confundindo a cabeça dele. Essa dinâmica nossa. Caio parou de andar. Você acha que a gente está fazendo algo errado? Não sei. Beatriz olhou para o mar. Às vezes eu acho que seria mais fácil se a gente fosse um casal ou se fossem pais separados normais. Esse meio termo é estranho. Estranho, mas funciona. Funciona? Não funciona? Caio a encarou. Lucas é feliz. Você parece feliz. Eu sou feliz. Você é feliz? Sou. Ele falou sem hesitar. Não do jeito que imaginei que seria feliz quando tinha 25 anos, mas sou. Beatriz sorriu. Eu também. Eles voltaram a andar. Lucas acenava do parquinho todo sujo de areia. Sabe o que eu aprendi? Disse Caio. O quê? Que amor não é só aquela coisa de filme, de música romântica. Às vezes, amor é só escolher ficar. É aparecer quando promete. É estar presente nos momentos difíceis. É? É. E às vezes é saber soltar também. Saber que você pode amar uma pessoa e não precisar possuir ela. Beatriz parou de andar e o olhou. Você ainda me ama? Caio demorou para responder. Amo. Mas não do mesmo jeito de antes. É um amor mais maduro, sei lá, mais real. Eu também te amo, disse ela baixinho. Também de um jeito diferente. Lucas correu até eles, interrompendo o momento. Posso tomar sorvete? Pode. Responderam os dois ao mesmo tempo. Enquanto caminhavam de volta, Lucas entre os dois, segurando a mão dos pais, Beatriz pensou que a mãe do Pedro estava errada. Nem todo homem precisava casar. E nem todo amor precisava ter final feliz dos contos de fada. Às vezes, o amor simplesmente se transformava em algo maior, em presença constante, em cuidado mútuo, em família construída dia após dia. E isso, descobriu, era mais do que suficiente. E aí, pessoal, chegamos ao final da história de Beatriz, Caio e Lucas. Uma história que nos mostra que o amor nem sempre precisa seguir o roteiro tradicional para ser verdadeiro. Essa família construída com paciência, presença e muito carinho nos ensina que às vezes soltar é a maior prova de amor que podemos dar. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixa aquele like maroto aí embaixo. E não esquece de compartilhar com aquela pessoa que também acredita que família se constrói com amor, não só com laços de sangue. Se você ficou emocionado com essa jornada e quer mais histórias assim que falam direto ao coração e mostram a vida como ela realmente é, com seus altos e baixos, mas sempre com esperança, se inscreve no canal e ativa o sininho. Quero muito saber nos comentários. Qual parte da história mais te emocionou? Foi a descoberta de Caio sobre o filho? O momento em que Lucas chama ele de pai pela primeira vez? Ou essa linda definição de família que eles criaram juntos? E me conta também de que
País você está assistindo a gente? Adoro saber que nossas histórias chegam em cantos diferentes do mundo, levando um pouquinho de emoção para cada um de vocês.